Mas nós hoje vamos conversar sobre Ramana Maharishi, tido como o maior sábio da Índia contemporânea e inspirador de importantes estudiosos como Jung, como Paul Brunton, como Eckhart Tolle, que recebeu ao longo de sua vida, praticamente quase toda, no Monte Arunachala, no sul da Índia, visitas de pessoas como o mestre Yogananda. Além disso, era muito procurado também por devotos humildes e, enfim, Ramana recebia a atenção de todos, independente de situação financeira, de condição social. Ele viveu no sul da Índia. Ele nasceu em 30 de dezembro de 1878, em Tiruchuse, uma cidade do sul da Índia, e era de pais de classe média, uma família de brahmanes. Foi um estudante comum, gostava de esportes, tinha só como característica um sono muito, muito profundo. Ele diz que quando ele dormia, que ele era um rapaz alto, forte, ele era alto, como normalmente o pessoal do sul da Índia, e os colegas aproveitavam então para fazer toda a sorte de brincadeira com ele. Quando dormia, não era difícil acordá-lo. Aos 12 anos, o pai falece, ele vai morar então com um tio paterno, ele tinha vários irmãos. Foi quando ele ouviu pela primeira vez um parente falar de uma peregrinação feita a Arunachala. Ele ouviu isso pouco antes de completar 16 anos. Até então, ele não tinha maior interesse por livros religiosos. Ele era, como eu falei, mais esportista, gostava mais de esporte. Entendeu? E ele ouviu falar em Arunachala. E aquilo tocou ele profundamente. Ele quis mais informações sobre onde ficava e de que se tratava essa peregrinação. Bom, aos 16 anos, vai ocorrer uma experiência com ele que vai marcá-lo para o resto da vida. Ele tinha 16 anos. Aos 16 anos, eu vou ler para vocês o relato dele, do que aconteceu. O choque produzido pelo temor da morte. Ele estava sozinho em casa, na casa do tio, e, de repente, ele achou que ia morrer, que ele ia ter algum piripaque ali, que ele ia morrer. Ele não teve uma reação comum, como normalmente qualquer um de nós teria, né? Correr para a casa do lado para pedir ajuda, ou gritar socorro, coisa do tipo. Ele percebeu que ia morrer, ele sentiu aquela intuição de que era chegada a hora dele, que ele ia morrer, e ele fez o seguinte, ele se deitou no chão, né? E aí eu vou passar a falar agora o relato dele. O choque produzido pelo temor da morte fez com que minha mente se voltasse para dentro. E eu disse com meus botões, sem chegar, na verdade, a articular as palavras. Ele fala, então, a morte chegou. O que significa ela? Quem estará morrendo? Este corpo morre. Imediatamente traumatizei a ocorrência da morte. Deitei-me com os membros distendidos, como se o rigor morte já houvesse tomado conta de mim, e imitei um cadáver, a fim de emprestar maior realismo à investigação. Sustei a respiração e mantive os lábios bem apertados, de modo que nenhum som escapasse, de modo que nem a palavra eu, nem qualquer outra palavra pudesse ser pronunciada. Pois bem, disse de mim para comigo, este corpo está morto. Será transportado para o crematório
e ali queimado e reduzido a cinzas. Mas com a morte deste corpo, estarei eu morto? Serei eu este corpo? Ele está silencioso e inerte, mas sinto toda a força da minha personalidade. E até mesmo ouço a voz do eu dentro de mim, totalmente apartada do corpo. De modo que eu sou o espírito transcendendo ao corpo. O corpo morre, mas o espírito que o transcende é imune à morte. Que isto quer dizer? Que eu sou um espírito imortal. Não se tratava de pensamentos imprecisos, eles coriscavam dentro de mim tão vividamente como a verdade que eu percebia diretamente, prescindindo quase de um processo de raciocínio. Eu era uma coisa muito real. A única coisa no estado em que me encontrava e toda atividade consciente ligada ao meu corpo estava centralizada nesse eu. Daquele momento em diante, o eu, aí com um E maiúsculo, passou a atrair sobre si a atenção com poderoso fascínio. O temor da morte desapareceu para sempre. Outros pensamentos poderiam vir e ir como as diferentes notas de uma melodia, mas eu continuava como a nota Sruti. A nota Sruti, na música clássica indiana, nas ragas, ela é a nota central. É como se fosse, por exemplo, um jazz. Em torno dela, existem modulações e variações. Vocês vão ver muito isso na música de Ravi Shankar, por exemplo. Mas ele volta sempre à nota central. É o que ele chama de nota Sruti. Ele fala: outros pensamentos poderiam ir e vir como as diferentes notas de uma melodia, mas o eu continuava como a nota Sruti, fundamental, subjacente, que se mistura com todas as demais notas. Ele ficava à parte. Esse estado que ele alcança faz com que essa consciência, que não é uma consciência individual, é um outro tipo de consciência, para Brahman, como vocês quiserem chamar. Mas essa consciência, ela continua como uma nota central. Os pensamentos passam e ele pode utilizá-los. Ele pode utilizá-los como quem utiliza uma ferramenta. Mas ele não tem a ver com esses pensamentos. Quando eu falo ele, eu estou falando do eu com E maiúsculo, eu não estou mais falando da personalidade. É outra coisa, é um estado muito, muito difícil de ser descrito, até porque foge às limitações do intelecto. Está além do intelecto. Se ele está além do intelecto, defini-lo intelectualmente é uma tarefa ingrata, mas é alguma coisa assim. Bom, isso aqui foi a experiência que ele teve com 16 anos. A partir daí, ele vai para Arunachala. Vai acontecer o seguinte: ele foge para Arunachala. Ele larga tudo e vai para Arunachala. Ele passava o dia inteiro meditando. Um dia, um irmão dele encontra ele meditando e fala: mas que adianta você estar cheio de livros aí e tal, e você medita o tempo todo, e essas coisas, não adianta nada para você. Isso não vale para nada. E depois que o irmão saiu, ele pensou na situação e realmente não adiantava para nada. Ele tinha que ir para Arunachala para cumprir o desígnio dele. E foi o que ele fez com 16 anos, foi para Arunachala. Ele ficou em Arunachala e teve um período chamado período de silêncio de 3 anos. Até os 19 anos ele não deu uma palavra. Ele morou em vários lugares ali, em torno do monte, que Arunachala é considerado uma montanha sagrada na Índia. É um ponto geomântico. Ele morou em vários locais ali em torno do monte, inclusive em templos perto do monte. E ele ficou, durante os primeiros anos dessa estadia dele, totalmente em silêncio. Ele ia contar depois: eu não falava nada e eu vi as pessoas dizendo que eu tinha feito voto de silêncio. Na verdade, eu não tinha vontade de falar. Eu não comia nada e as pessoas diziam que eu estava fazendo tapas, quer dizer, cumprindo austeridade. Mas eu simplesmente não sentia necessidade de me alimentar. Entendeu? Bom.
A Vishara foi esse processo aí que eu acabei de relatar. A autoinvestigação, a busca da fonte, de onde surge esse primeiro pensamento eu, é esse processo que aconteceu com ele com 16 anos. Uma vez indagaram a ele, Ramana fala da necessidade de um mestre, mas Ramana não teve mestre. E ele respondeu, como você pode saber? Ele quis dizer que ele veio já preparado, ele já vinha já com essa condição, uma condição rara, né? Para um garoto de 16 anos, inclusive que não tinha essa familiaridade com livros, que não era de estar em templos, né? Ele teve essa experiência com 16 anos. Isso quer dizer o seguinte também, essa meia hora que ele teve nessa experiência, essa meia hora em que ele deita, durante esse tempo ele deita e simula a morte, e em vez de entrar em pânico, porque sente ou acha que vai morrer, ele procura saber quem vai morrer. Isso foi fundamental, porque isso diz o seguinte para a gente também, houve um trabalho, houve uma sadhana, houve um esforço, para aqueles que negam a necessidade do trabalho e do empenho. Ele fez em meia hora. Vocês poderiam falar, mas meia hora é muito pouco tempo. Isso é trabalho de vidas. Tudo bem, mas vocês não sabem qual é a trajetória dele. E mais outra coisa, a questão aqui é a profundidade do trabalho que está sendo feito. Não é a quantidade de trabalho que está sendo feito. A questão não é horas de trabalho. Nós estamos lidando com outro tempo. E esse tempo exige profundidade naquilo que é feito. Exige entrega, exige empenho. Nada adianta você ficar 3 horas meditando se você deixa a tua cabeça ir para onde ela quiser, deixa a tua mente ir para onde ela quiser. Se não é feito um esforço, esse esforço vai ter que ser feito no início. Nós estamos com nossas mentes deseducadas há vidas, há séculos, né? E aí nós queremos, em uma hora, resolver a situação toda. Eu conheço gente que fala isso, nunca vou poder meditar, porque eu tentei, não consegui. Falei, quanto tempo você tentou? Fiquei uns 15 minutos, 20. Quer dizer, nós somos de um imediatismo terrível, terrível, entendeu? Ele fez isso em meia hora, mas ele já vinha de muitas vidas preparados para isso. A Vishara não é novidade. A Vishara, vocês vão encontrar menção a essa prática, por exemplo, nos Upanishads, né? Vão encontrar menção a essa prática nos Yogas Sutras de Patanjali, quando ele fala em diferentes tipos de samadhi. Quer dizer, ela é uma prática muito antiga na Índia. Só que Ramana trouxe essa prática para os tempos atuais. A Vishara, a auto-inquirição, é você sair atrás do pensamento eu, e é muito simples. Eu penso. Quem pensa? Eu penso. Quem sou eu? Essa pergunta não tem uma resposta intelectual, porque ela tenta te levar para além do intelecto. Ela está tentando te levar para a fonte desse pensamento, de onde ele surgiu. De onde ele surgiu. Então, você vai fazer a pergunta interiorizada e vai deixar essa questão ali, entendeu? Até o dia dessa resposta te chegar. E não vai ser pelo intelecto. Não é eu sou Brahman, eu sou o que sou. Tudo isso pode até ajudar, mas não é por aí, não é uma resposta intelectual. Isso é Vichara. A Vichara, ela pode ser praticada em qualquer situação. Ela pode ser praticada na condução, no trabalho, entendeu? Em casa. Quer dizer, ele abre essa possibilidade para o homem moderno, super atarefado, nenhuma. Era muito comum, quando ensinava Vichara, vinha essas questões, não tem tempo. E aí você via o cotidiano da pessoa, realmente acordar às vezes 4h30 da manhã, 5 horas, tinha um dia atropelado a beça. Aí eu costumava falar, você se locomove? Aí eu falei, lógico que me locomovo. Então você pode fazer Vichara, entendeu? Em casa você pode fazer Vichara, em qualquer situação você pode fazer.
ela funciona principalmente naqueles momentos em que você está com raiva, em que você está magoado, em que você está triste, enfim, em que o ego está se manifestando de forma mais forte. E está magoado? Quem está magoado? Eu estou magoado. Quem sou eu? Procura saber quem está magoado. Você não luta com o pensamento. Você não diz, eu não posso ficar magoado. Vou afastar isso que eu não posso ficar. Eu tive um pensamento assim, não posso ter esse tipo de pensamento. Você não vai entrar em luta com o pensamento. Não brigue com o ego. Ele é mais habilidoso que você. Você simplesmente vai tentar ir à origem desse pensamento. Você acusa que recebeu esse impulso, seja qual for, e fala, bom, mas a quem pertencem esses pensamentos? Me pertencem, são meus pensamentos, eu penso. Quem sou eu? Essa é a Vichara, entendeu? Apesar de recomendar enfaticamente que a Vichara deve ser praticada ao longo do seu dia, em qualquer situação, ele também recomenda que até que ela seja instalada, até que ela se incorpore em você, que ela faça parte de você, você já faça essa investigação automaticamente. Ele diz que você deve praticá-la com tempo marcado também, com uma disciplina, com sadhana. Você reservar um tempo, por exemplo, na parte da manhã para praticar a Vichara, reservar um tempo na parte da noite ou da tarde para praticar também, entendeu? E é isso aí, essa é a Vichara. Eu tenho um diálogo aqui que eu vou ler para vocês sobre isso. O devoto pergunta, Swami, quem sou eu? E como poderei obter a salvação? Ramana responde, através de uma profunda e incessante investigação. Quem sou eu? Conhecerás a ti mesmo e, consequentemente, conseguirás a salvação. Devoto, novamente, ele fala para Ramana, quem sou eu? Ramana responde, o verdadeiro eu, ou ser, não é o corpo ou nenhum dos 5 sentidos, nem qualquer dos órgãos de ação, nem o prana, a força vital, nem a mente, nem mesmo o estado de sono profundo, em que não se tem consciência de tais coisas. Porque é interessante que as pessoas questionam muito, mas como é que pode? Eu vou ter consciência de mim o tempo todo. E esquecem que quando estão em sono profundo, elas não estão aí. Quem está? Quem é o observador? Quem é a testemunha quando ela está em sono profundo e que não tem ninguém ali para dizer eu? É isso que ele está falando aqui. Devotos, se não sou nada disso, que mais serei eu? Ele está insistindo. Ramana responde, após chegar a cada um destes itens e dizer isto eu não sou, aquilo que restar é o eu. E isso é a consciência. Devoto, e qual é a natureza dessa consciência? Ramana, é Sat Chit Ananda. Existência, consciência e bem-aventurança. Então, preste atenção. Não é uma existência, é a existência. Não é uma consciência, é a consciência. Não é uma felicidade, é a felicidade. Em que não existe mais o leve indício do pensamento eu. Ramana vem a deixar esse corpo em 14/4/1950, por ocasião das comemorações do Ano Novo Tâmil, porque na Índia tem variações aqui, nessa data de comemoração de passagem de ano. Lá no Sul, em 14 de abril. Ele morre com câncer no ombro. Interessante que quando perguntavam a ele se estava sentindo muita dor, se estava sendo muito dolorosa essa experiência, ele costumava apontar para o ombro e falar, a dor. Ramana vem na linhagem de Dakshinamurti, que é aquele que ensina pelo silêncio. É o que ensina pelo silêncio. Era muito comum pessoas chegarem carregadas de questões
situações e, depois de ficarem alguns instantes na presença dele, meditando, saírem dali totalmente satisfeitas, sem mesmo terem feito essas perguntas. Isso aconteceu, por exemplo, com Paul Brunton, um renomado escritor inglês, autor da Índia Secreta, autor do Egito Secreto e outros livros. Ele chegou em Arunachala com uma bateria de perguntas para fazer a Ramana. Ele gostava de se anunciar como um grande perguntador. Ele dizia que dificilmente resistiam a essas perguntas dele, né? Ele chegou com essas perguntas e chegou lá numa hora que todos estavam meditando. Lá no salão, todos estavam sentados meditando. Então, como ninguém deu atenção à chegada dele, ele sentou e só restava esperar. Ficou ali sentado esperando. Entrou em meditação, voltou a si com um habitante lá do ashram tocando o ombro dele, dizendo que já estava mais de 2 horas ali, que todos já haviam se retirado do salão, inclusive o Ramana. E ele estava numa paz profunda e saiu dali sabendo que todas as respostas já tinham sido dadas. Ele não tinha que perguntar mais nada. Entendeu? Então, ele vem nessa linha do ensino pelo silêncio. Ele costumava falar que o silêncio é a maior eloquência. E eu tive a boa estrela de estar na Índia em 2016, inclusive no ashram dele. Eu fiquei lá um tempo e realmente a sensação que você tem ali no local é uma coisa incrível. Saí de lá com meu filho e ficamos algum tempo sem falar, porque não sentia vontade nenhuma de falar. Entendeu? Não sentimos necessidade nenhuma de falar. Nós normalmente falamos muito e perdemos muita energia, né? E comunicamos mal, né? Nós normalmente pensamos muito, perdemos uma energia fantástica pensando. É muito comum as pessoas irem direto para a cama para dormir com a cabeça cheia de pensamentos, aí reclamam que estão tendo sono perturbado, mas tem que ter. Como é que vai com a cabeça lotada de pensamentos para a cama? Ou então fazem pior, estômago lotado e cabeça lotada, e vão tentar dormir. Entendeu? Então, nós não estamos acostumados a esse estado. Entendeu? E é desse estado, o aprofundamento desse estado, que Ramana veio nos falar e veio nos dar notícia. Bom, eu estou deixando para vocês indicações sobre o assunto. Eu estou deixando indicações de 3 livros que eu acho interessante para quem quer aprofundar um pouco mais sobre o ensinamento de Ramana. Deixa eu ver, o Gabriel vai tentar botar na tela. Bom, vocês estão vendo no Facebook, o endereço do Facebook. Nesse endereço, nós temos uma página que divulga os ensinamentos dele. Temos algumas fotos que nós fizemos lá também, como tivemos oportunidade de estar lá no ashram, e alguns vídeos. E toda semana nós colocamos um ensinamento de Ramana. Meu e-mail para pessoas interessadas em orientação sobre leitura, sobre estudo, sobre a prática, eu me ofereço para fazer essa orientação. Aí tem meu e-mail. E tem os livros. Ok? Conversas com Sri Ramana Maharishi, que é um livro básico para quem quer saber sobre os ensinamentos de Ramana, da Satsanga Editora, que, aliás, está com uma linha editorial muito boa. Esse livro está muito bonito, muito bem trabalhado. É um livro de diálogos, que Ramana mesmo não escreveu nada, entendeu? Ele escreveu alguns poemas, alguns hinos, em homenagem a Arunachala, que lá na Índia é tido como o próprio Shiva. Ele fez alguns poemas em homenagem a Arunachala, mas ele não escreveu livros. E essa primeira indicação aí são diálogos que ele teve com discípulos, com admiradores, e diálogos que cobrem 4 anos, vai de 1936 a 1939. 4 anos. E é muito bom livro. O segundo livro, Pérolas de Sabedoria, é um apanhado de obras básicas
sobre o ensinamento de Ramana, feito pela editora Teosófica. Também está muito bonito, está muito bem editoriado. E o terceiro é um clássico sobre a Vichara e Ramana, chamado Mahyoga, por Hu. Hu porque o autor não se identificou, não quis se identificar. Então, ficou assim. É da editora Record, de uma coleção, faz parte de uma coleção que foi orientada, inclusive, na época, pelo professor Hermógenes. E Annie Besant tem um livro também nessa coleção. Bom, é isso aí que eu tinha para falar para vocês sobre Ramana Maharishi. Acho que o mais importante foi dito. E agora eu volto a palavra para o nosso amigo Gabriel.